Olá, eu sou Bruno Finazzi, criador do canal Momento de Expressão e além disso eu sou comunicador e roteirista. Eu queria, nessa semana tão difícil que foi para mim, eu relutei muito para poder vir aqui fazer essa declaração, falar do que aconteceu com meu amigo e eu vim fazer essa declaração. Embora essa entrevista foi feita em 2020, né? A gente já estava, a pandemia já estava bombando. Eu tinha voltado para São Paulo depois de ter conhecido o Jeff lá no Rio. Eu tinha ido para o Jeff para tentar uma oportunidade de trabalho, né? Pela Globo, pela Record. E aí eu conheci muitas pessoas, inclusive o Jeff. E dentro dessas muitas pessoas já me orientaram para mim não fazer figuração lá na Globo e não fazer na Record também. Por conta da minha personalidade, lá tem uma cultura organizacional dentro desse comportamento de figuração que eles não tratam figurante com um mínimo de humanidade, né? E aí os meus amigos, na época, eu estava numa república, né? Porque era o que eu podia pagar. Chegaram e me falaram: Bruno, acho melhor não, porque você tem uma personalidade forte e talvez você pode queimar o seu cartucho lá quando você receber algum grito de algum diretor, de algum assistente de produção, enfim, esses vulgos produtores. E aí eu cheguei lá, e aí, resumindo, eu decidi não fazer e precisava fazer alguma coisa, né, porque eu tinha investido um dinheiro para tentar a sorte no Rio, né. E aí conheci o Jeff num aplicativo de relacionamento. E aí a gente não rolou, mas ficamos amigos, assim. Ele falou: deixa eu te seguir no Instagram. Eu falei: bora se seguir. Começamos a nos seguir no Instagram. E assim, é difícil você ter, de uma sociedade líquida, você ter uma amizade, sei lá, ir para um Instagram, ir para uma rede social que cultua o ego, né? Ele foi super ali, ele já me conquistou ali, assim. E aí, eu tinha voltado para São Paulo, né? E eu precisei criar meu conteúdo, só que graças a Deus, veio as lives e aí eu me tornei um produto das lives, né? Porque foi onde eu ganhei autoridade no cenário, comecei a fazer entrevistas com, enfim, grandes pessoas, de consciência, de títulos, enfim, da cultura, e foram muitas histórias. E aí uma das coisas que eu mais observei, bom, aí resumindo, fui fazer uma entrevista, chamei o Jeff para fazer. A essência do canal Momento de Expressão é o dar palco para o artista do cotidiano e o artista famoso, porque artista é uma consciência. Ser artista é uma consciência. Já falo isso há 3, 4 anos. Aí, dentro dos artistas famosos e do cotidiano, quem era da minha lista de amigos que, poxa, era um assessor de imprensa, o cara trabalhou com a Grazi Massafera, era um grande ator formado pela Cal, roteirista também, como eu, o Jeff, e convidei ele prontamente aceitou, né? Marcamos a data. E aí, onde a gente entra agora nos comentários, né? O primeiro comentário que as pessoas falam aqui, negativos, né? De hater, enfim, é que eu confrontei muito o Jeff, não deixei o Jeff falar. Teve onde um rapaz falou: nossa, você impressiona muito. Quando a gente foi fazer a entrevista, quando eu entrevisto um artista que não está no Google, que não está em com algum link dele, alguma história com todo o roteiro dele, não só baseado em outras pessoas, eu procuro saber da pessoa, né? Que é aí onde vai minha pesquisa, baseada na pessoa, e a pesquisa nas mídias. E o Jeff, quando a gente começou a organizar, ele começou a me falar sobre a vida pessoal dele, né? O que ele mais salientou foi do divórcio que ele teve, que foi um pouco traumático para ele já deixou bem claro isso. Traumático porque eu falo de dinheiro, traumático porque eu falo de uma forma concreta, no qual ele teve muitas perdas. E aí, dentro do roteiro do Jeff, eu baseei nas informações que ele me passou. Então ele mandou uns 15 áudios contando toda a história dele e contando tudo. O currículo do Jeff, não sei se eu ainda tenho no meu Drive, mas é invejável, assim. Ele trabalhou com visual merchandising que nem eu, né? Só que o cara fez mais de 40 vitrines. O cara trabalhou com muita coisa, botava a mão na massa mesmo. E ele já estava renunciando tudo isso para seguir a carreira artística como ator.
Então, o roteiro que eu fiz foi baseado nas informações que eu apurei e nas informações passadas por ele. Então, eu não pressionei muito o Jeff. Eu confrontei ele de uma forma super empática e respeitosa, querendo que ele inserisse uma ideia nele de que ele não era só o trabalho. Isso é tão engraçado que um dos comentários das pessoas que eu vejo que são mais imparciais mesmo, que não estão ali para puxar meu saco e não estão ali para poder desmerecer o canal, foram: nossa, Bruno, olha que entrevista intimista, revelou o Jeff como ele era e você confrontou ele, era um confronto, um espelho, que foi essa própria palavra que o Jeff falou, que eu era espelho das pessoas, né, depois da entrevista, que tentava mostrar para ele algumas coisas. E no final ele fala: Bruno, acho que a mensagem é isso. Vocês podem observar o final da entrevista, como ele sintetiza a conversa, né? Só que as pessoas focam muito no negativo, né? Quando eu confrontava. O confronto tem que ser de uma forma respeitosa. E eu não me arrependo de nada de ter feito essa entrevista com ele e de ter confrontado, de ter sido dessa forma. Outras coisas que as pessoas falaram é que eu não deixava ele falar. Eu realmente, em 2020, eu estava começando. 2020 foi uma escola para mim, né? Escola de ali, botar a cara a tapa, de ficar frente a frente à câmera, de falar frente a frente para a câmera, de ter essa coisa de ser uma pessoa que gosta de estar, botar a cara a tapa. 2021 foi um ano de eu editar, aprender a ser editor de vídeo, mexer nessas partes de curadoria, de edição de arte, enfim. E uma das coisas que as pessoas comentaram foram isso. Então, baseado nisso, eu não me arrependo de ter feito essa entrevista, e porque eu fui um espelho dele, né? Outra coisa, pra gente fechar esse assunto, o Jeff gostou muito da entrevista. Após isso, ele me ligou por videochamada, amou a entrevista, falou que a mãe dele já tinha mandado um áudio pra ele, falando que gostou muito da entrevista. A mãe dele, o irmão dele, inclusive eu acredito que eu devo ter um deles no meu Facebook, da família, não sei se é cunhado, eu tenho alguns parentes do Jeff no meu Facebook, porque é tanta gente. Então, isso já me deixa tranquilo, porque toda entrevista é com muito amor e respeito. E quando aparece esse tipo de pessoa criticando, é porque transferiram o ódio do Bruno Rodrigues para o Bruno Finazzi, que sou eu. Então, eu não matei o Jeff, eu não crucifiquei o Jeff, porque ainda teve gente ainda que no comentário ainda veio perguntar. Eu acho, comentou bem assim: olha que maldade, gente. Eu acho que conheço o assassino do Jeff. Aí teve esse é o Bruno que matou? Todo mundo viu a foto do rapaz que fez isso, desse vulgo produtor, esse vulgo assistente de elenco, enfim. Porque lá na Globo é assim, o cara limpa um chão, faz alguma coisa assim, mestre de obra na Globo, sabe, uma profissão que não tem nada a ver com produção, e diz que é produtor. O cara é cabeleireiro na Globo e diz que é produtor. Então, é uma cultura. Eu falei já nos meus stories no meu Instagram, eu já comentei quando aconteceu que eu recebi o baque, né? Que tem essa cultura no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro só tem Globo e Record. Audiovisual, de publicidade, desses outros mecanismos, não tem muito. Então é mais São Paulo, né? Então, para fechar esse assunto do Jeff, que já tem uma dor muito grande para a família, uma dor para todo mundo que conheceu ele, uma dor que depois disso, a gente nos tornamos amigos, não amigos de ir para casa um do outro, porque depois eu fui para o Rio de Janeiro novamente, e ele estava gravando, enfim, a gente não pôde se encontrar pessoalmente, mas a gente se falava no telefone. Ele realmente, ele mandou um livro do Clodovil, né? Ele mostrou: Bruno, olha aqui, do Denner Pamplona. Olha aqui o Denner Pamplona. A gente podia fazer o Clodovil no teatro, você o Clodovil e eu o Denner Pamplona. Então a gente tinha uma amizade respeitosa, né? Prova disso que a gente ainda é amigo no Facebook. A gente não se perdeu assim, entende? E é isso. Então a entrevista que eu fiz pro Jeff, pra gente fechar, né? Foi com muito respeito. Eu fiquei muito feliz quando a mãe dele, quando o irmão dele gostou, quando eu recebi essas mensagens dele, né? Fala pro Bruno que eu gostei muito. Eles são meio assim, falam no sotaque do sul, e eu fiquei muito feliz porque
na época eu estava construindo meu portfólio, né? Ainda estou construindo, porque a carreira é construída todos os dias. Então, a dor, essa tragédia que aconteceu do Jeff, a gente não, eu sei que todo mundo fica chateado, todo mundo fica mal. Eu fiquei a semana caído. Falava do Jeff, meu olho caía, porque quem tem um olho muito expressivo, que nem eu, essa parte de visão dá uma caída. Eu sofri muito, né? E estou ainda não conseguindo juntar. Eu acho que eu já sei lidar com a morte de uma forma diferente, porque, enfim, já perdi tanta gente. E entendo também desse ciclo dimensional, né, que essas pessoas realmente iluminadas já estão desencarnando ou entrando na nova carne, que é esse novo ser humano, essa nova acoplagem que o ser humano que é para ser como Cristo, que foi por isso que ele morreu. Então eu já senti muito isso, essa dor, mas assim, eu sinto essa dor, mas eu queria que as pessoas sentissem a dor pela mãe, né? Que a gente juntasse nessas egrégoras de oração em relação à mãe dele, em relação à família dele, que já foi vítima de uma tragédia, que na entrevista ele fala que o irmão dele já teve uma tragédia em relação ao irmão dele. Então é isso, gente. Respeito ao próximo. Quanto a mim, pode falar, mas fala baseado na inteligência. Teve um outro comentário que a pessoa listou assim: primeiro, para você entrevistar, você tem que fazer isso. Segundo, para você fazer... Gente, eu não dou palco para esse tipo de coisa. Eu não dou palco. O meu canal é um canal para propagar eu e o outro. Prova disso que eu dei palco pro Jeff. O palco, ele merecia estar no palco quando ninguém falava dele, entende? Então, essa é a minha intenção. Não é nunca estar acima de ninguém, nunca me propagar. É propagar o outro. Porque aqui a essência desse canal é eu e o outro, né? Eu coloco partículas minhas sim nas entrevistas, porque o roteiro é meu, o canal leva o meu nome, Momento de Expressão com Bruno Finazzi, e aqui é o momento de eu e o artista se expressar, numa consciência artística fomentado em arte, cultura e espiritualidade. Quem não se identifica com o canal, tá tudo certo. Segue o seu fluxo. Quem quer se alimentar de cultura nesse meio líquido, nesse meio que a sociedade está tão defasada, está tão triste, está tão pobre, fica. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Tem mais um monte de entrevista aí para vocês se deliciarem no sentido de cultura. Assim como o Jeff, tem outros artistas do cotidiano maravilhosos. Infelizmente, o Jeff teve essa visibilidade, essa ressonância, esse palco da Globo e de tantos outros, né, da Record, quando ele morreu. Mas fica um ensinamento, né? Ficou um ensinamento para todos nós e seguir a vida, né? Saber que o mundo ficou mais pobre. O mundo, sem dúvida, ficou mais pobre.